A Biblioteca Senador João Calmon, na Assembleia Legislativa, possui mais de 10 mil obras disponíveis para consulta e empréstimo. O local foi destaque das atividades da Semana Literária, que promoveu debates e palestras sobre o tema no Parlamento Estadual. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje a nossa equipe está na Biblioteca da Assembleia Legislativa. Este espaço foi destaque na Semana Literária, um evento cultural promovido pela casa. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a escritora Laurani Matiello, uma das participantes do evento. Laurani, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Laurani, a gente já conversou outras vezes no Dedo de Prosa, né? Você já está acostumada, já é uma parceira. E hoje nós resolvemos vir aqui para a biblioteca. Então, vou começar a nossa entrevista falando desse espaço. Além de escritora, você é professora, né? Sim, de língua portuguesa e literatura. Há muitos anos. 25 anos. Tem uma boa estrada. E aí eu te pergunto, o que significa esse espaço da biblioteca? Eu penso que toda escola deveria ter uma biblioteca mas assim, que possa ser utilizada pelos alunos. Porque muitas vezes eu vejo em escolas bibliotecas muito boas, mas que os professores só levam os alunos para pegarem livros e não vivenciam aquele cheirinho de biblioteca, porque eu acho que livro tem cheiro, né? Eu sou muito guiada pelos sentidos e penso e sinto o cheiro dos livros. Então eu acho que os alunos deveriam manusear os livros, ver qual, na verdade, eles querem ler. Ter um espaço com almofadas, por exemplo, para que as crianças fiquem ali sentadas. Porque mesmo os pequenininhos, eles contam histórias ótimas, porque eles contam pela vivência deles, pelo que eles viram, né? Foi assim que nasceu Alice, da vivência do Lewis Carroll, de personagens que ele viu ao longo do rio quando levava Alice. Então é um espaço que pode ser melhor utilizado para incentivar a leitura. Sem dúvida. E uma bibliotecária, assim, aberta para essa visitação. Eu ia te perguntar justamente isso, o papel da bibliotecária, que é um papel muito importante. Sim, dentro da biblioteca. Sem dúvida nenhuma. Porque ela precisa não só conhecer onde é que estão os livros científicos, os livros de história, de geografia, na área de língua portuguesa. Ela precisa conhecer cada livro que está ali. Porque ela, de acordo com a faixa etária e com o tipo de aluno que está naquele horário visitando a biblioteca, mostrar o livro que mais vai agradar aquela faixa etária. Porque nesse caminhar, né, como professora, eu às vezes sentia assim, o aluno, ele voltava para mim para perguntar, Laurani, ou professora, né, porque eu passei pelo tia também, qual livro que você indicaria? Eu tive durante um certo tempo a mania da Agatha Christie, apesar de nunca ter conseguido descobrir o assassino. Tentava e caía na armadilha dela. Um aluno vendo que na minha bolsa, que eu sempre não mostrava na sala de aula, mas que tinha sempre na minha bolsa o livro da Agatha Christie, a mãe dele uma vez me procurou e disse assim, Laurani, lá em casa tem uma coleção da Agatha Christie, porque ele disse que vai ler todos os livros que você já leu sobre essa autora. Então eu acho que o professor e o bibliotecário, eles têm que ter uma parceria muito forte. Até para o professor chegar e falar assim, vou usar um nome fictício, vou usar meu segundo nome. Márcia, olha, os meus alunos estão estudando essa temática. Pode ser em geografia, pode ser em história. Que livros você tem sobre isso? Não o livro pedagógico, didático. O livro paradidático, né, o da literatura. Para que ele perceba melhor os fatos narrados na sala de aula, porque muitas vezes a história didática, né, do livro didático, ela abre caminho para a literatura. Isso ocorreu comigo quando eu comecei a me interessar e a escrever e a pesquisar cada vez mais pela imigração italiana.
Inclusive, você tem um livro sobre a imigração. Tem o livro Olhares, em que eu conto a história da imigração italiana, mais precisamente Santa Teresa, né, que é a minha região. Eu morava em São João de Petrópolis, meu querido barracão de Petrópolis, e eu me interessei não por contar um livro histórico. Eles chegaram no navio Sofia ou no Rivadavia. Não, porque eu achei que outras pessoas já haviam feito isso, e eu pensei o seguinte: se eu errar um número, se eu me equivocar em um número da contagem dos imigrantes, ou no navio, ou na chegada deles, eu vou estar desvirtuando a história, estarei mudando a história, né? Eu falei, não, eu vou escrever um livro poético. Vou tirar fotos, pedi até meu compadre, José Alfredo Ferrari, que fosse comigo tirar as fotos. Ele nunca foi sozinho, sempre, e ele até falava assim, você é muito mandona, porque, na verdade, o meu olhar nas construções era diferente do olhar dele de fotógrafo, porque eu tinha um projeto. Então, eu já sabia o que eu queria ver e o que eu queria mostrar para o leitor, né? E era um projeto também literário, né? Sim, é um livro e tem fotos de tudo aquilo, ou de pelo menos uma parcela, né, daquilo que os imigrantes italianos construíram em Santa Teresa. O tipo de telhado que eles usavam, o tipo de material que eles usavam para construir as casas, muitas janelas, porque eu amo janela, que eu até costumo comparar janelas com a alma da gente. Quando você quer mostrar para as pessoas o que você pensa, o que você sente, elas estão abertas. Quando você quer que as coisas fiquem mais escondidinhas, que você se recolhe mais, porque existem esses momentos, né, que a gente fica mais introspectiva, você fecha as janelas, ou entreabre um pouquinho, mas elas têm esse abrir e fechar. E Laurani, com relação ainda, né, com a sua experiência de professora na Semana Literária da Assembleia, você inclusive fez palestras para as crianças. Com relação assim, com base na sua experiência, você acha que as crianças hoje estão lendo mais? Porque a gente tem a internet aí como um fator que chama muita atenção, né, o computador. De repente, talvez isso veio também como uma ferramenta positiva para a leitura. Como é que você percebe essas novas tecnologias e a literatura? Às vezes, olhando um pouco distante, depois eu me aproximo mais da sala de aula, eu penso que algumas crianças se afastaram um pouco dos livros. Também pelo fato de que alguns professores leem pouco. E de uma certa maneira, quando você age dessa maneira, né, você mostra para o seu aluno que o livro não é tão importante. Então, eles têm que ver um professor interessado pela leitura, pela literatura, que ele vibre ao contar as histórias, que ele se entranhe nas páginas do livro, nas palavras que o escritor colocou ali, porque dessa maneira ele induz o aluno, de uma certa maneira, a gostar. Se você mostrar livros maçantes, porque existem, eu vou até usar uma frase que eu usei na palestra que eu fiz agora na Assembleia sobre o bullying, usando um livro que eu escrevi, né, O Sapinho que Não Queria Ser Príncipe. Eu falo que Carlos Drummond de Andrade uma vez disse que ele não lembrava do livro que ele havia lido no dia anterior, mas que ele tinha tanta saudade, lembrava com tanto frescor ainda, apesar de tanto tempo, porque ele leu acho que aos 9 ou 10 anos o livro, da história contada no Robinson Crusoe. Porque foi um livro que o marcou. E é um livro que marca gerações até hoje, né? Porque o enredo é interessante. Então, o professor é uma peça fundamental para a ajuda desse aluno, no caminhar desse aluno rumo à literatura. O professor, ele vai ser um exemplo, né? Exatamente. Ele é um exemplo de comportamento, ele é um exemplo de comportamento de postura, né? Uma postura ética, responsável. O que eu estou colocando como responsável? Chegar no horário,
ver que a sala é heterogênea e respeitar essas diferenças. Porque uma sala heterogênea é um aprendizado imensurável. E Lauraninha, a gente falou um pouco do seu lado como professora, né? Também como leitora, até mesmo para dar esse exemplo para os alunos, mas eu queria falar um pouco do outro lado que você também tá, que é o de escritora, né? De que maneira eventos como a Semana Literária que a Assembleia, né, promoveu, mas a gente também tem outros eventos no estado, como feiras de livros, Bienal, né? De que maneira eventos desse tipo vêm a contribuir o trabalho do escritor capixaba? Eu penso que contribui muito. Porque quanto mais eventos ocorrerem para a divulgação dos livros e para fazer o menino, eu estou dizendo menino, né, a pessoa, manusear livros, conhecer mais livros, ele consideravelmente será um cidadão melhor. Quanto mais você lê, pelo menos é o meu pensamento, mais argumentação você terá ao longo dos anos. Até para contrapor o ponto ou uma fala, né? Porque você não pode dizer assim, eu não gostei do que você falou. Tá, por quê? Não, eu só não gostei. Não pode ser assim. Tem que saber argumentar, exatamente. E isso você tem através da leitura. Porque você vai aprimorando um vocabulário, você vai mudando a sua visão da vida, você vai mudando a sua visão do outro, né? Porque jamais eu posso perguntar para um aluno assim, o que vou usar João Cabral de Melo Neto, quis dizer nessa poesia? Eu não sei, eu não estava lá. E se meu aluno responder, eu não sei, eu não estava lá, eu vou ter que aceitar. Né? Laurani, só para a gente encerrar nosso primeiro bloco, eu queria assim, ver a sua perspectiva como escritora, né, e também como leitora do mercado literário capixaba. O programa Dedo de Prosa, o que não falta pra gente é convidado, né? São escritores novos, com novos projetos, com novos livros, para poder divulgar o seu trabalho. Como é que você percebe esse mercado como autora? Eu acho que no fundo todos sofremos muito, né? Porque para nós entrarmos no mercado editorial nacional, é complicado. E temos excelentes autores capixabas. Francisco Aurélio, que foi meu professor, Jô Drummond. Conheci na universidade os livros do Marian Caliste e gostei muito da palestra que teve aqui sobre ele, né? E aí ouvi dos amigos outros aspectos da vida dele, muito interessantes. E ele sempre chamou o pai dele de jardineiro, apesar de não ter sido. Mas eu acho que o escritor capixaba, ele é jardineiro, porque ele planta os livros, as palavras nos livros dele, quer ser reconhecido, ele quer que os livros sejam lidos. É claro, ninguém vai escrever para não ser lido, mas sofremos o impacto de pertencermos ao grupo seleto dos nacionais. Alguns conseguem. Não citei todos os autores capixabas, porque existem muitos e de muito boa qualidade. Eu acho que os livros capixabas estão nessa valorização toda pelo trabalho de estética que os autores estão tendo, né? Que tem, de fato, melhorado. Exatamente, né? Melhorado muito, consideravelmente. Mas ainda está um pouco difícil nós entrarmos no mercado nacional. Laurani, o nosso tempo está acabando do primeiro bloco, mas a gente retorna, né, no segundo bloco, porque eu quero falar sobre os seus livros. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje a nossa equipe visita a Biblioteca da Assembleia Legislativa, que foi destaque num evento cultural da casa, a Semana Literária. Quem conversa com a gente é a escritora Laurani Matiello. Ela é uma das participantes do evento. Laurani, a gente já falou sobre tantos assuntos no primeiro bloco, né? Falamos um pouco da sua experiência como professora, da importância desse espaço da biblioteca. Eu não posso nem falar muito porque eu sou fã de biblioteca.
biblioteca. Combinamos nisso. E agora eu queria falar um pouco sobre os seus livros, né? Um dos seus livros é O Sapinho que Não Queria Ser Príncipe. Foi, inclusive, o que você usou, né? A obra que você usou para dar uma palestra para as crianças durante a Semana Literária. Conta um pouquinho pra gente desse projeto, sobre o que fala esse livro. Esse livro nasceu do meu olhar na sala de aula. Porque eu mesma passei por problema de bullying ao longo da minha vida, por ter uma estatura menor, ser um pouco mais cheinha, ter o cabelo que não é liso, né? Então eu percebi na sala de aula, por exemplo, o aluno novo que entra na escola. Há um grupo consolidado já. E muitas vezes, até ele ser aceito pelo grupo, demora um pouco ou muito. E tanto a criança como o adolescente também tem essa coisa do grupo, né? E às vezes uma resistência de aceitar o novo. Sim, né? O adolescente ou uma faixa etária menor, existe o líder, né? Ele, como tem no livro, o sapinho Nildo, ele tem muitos amigos e que, por exemplo, fala assim, vamos ao cinema hoje? Vai o grupo todo. Mesmo que um não queira, ele vai para participar do grupo. Hoje vamos escalar o Morro do Moreno. Todos estarão lá. Mas no dia, pode ser que ocorra um dia em que eles digam assim, vamos andar de bicicleta hoje pelo calçadão. E a pessoa não queira fazer isso, muitas vezes ela é discriminada. Discriminada como? Eles falam assim, por que você não quer ir? Porque você não sabe andar de bicicleta? Então eles arranjam uma maneira de fazerem comentários depreciativos. Quem fala, às vezes, esquece no momento seguinte. Quem ouve, introjeta aquilo, guarda e muitas vezes não esquece nunca mais. E são coisas que podem afetar até a autoestima da pessoa, podem afetar né? a autoestima. Eu me lembro que eu era chamada de rodapé de parede, porque eu sou pequena, né? E isso me marcou muito, porque cada lugar que eu chegava, eu imaginava assim, as pessoas vão me olhar de uma maneira diferente. Então o sapinho, nós sabemos nos contos de fada, que os sapos, numa determinada época, né, eles beijam as meninas para se transformarem em príncipes. Esse sapinho em questão, ele não quer isso. Ele quer manter a essência dele, porque ele diz o seguinte, nós temos que ser exatamente como nós somos, fisicamente, e melhorar nas atitudes. E ele, quando diz, eu não vou beijar menina nenhuma, porque eu não sei se a menina que será transformada, que a menina que eu vou conhecer, aliás, eu vou gostar dela, quando eu não for mais sapo. Ou se ela não vai gostar de mim, né? Na verdade, nós esperamos um príncipe encantado num cavalo branco, né? Aquele príncipe garboso. E muitas vezes ele não chega. Muitas vezes não. Na vida ele não chega dessa maneira, ele chega de outras maneiras. Ou ele chega a pé, ou ele chega de bicicleta, ou ele chega de carro. Mas é o nosso príncipe. Então foi isso que ele tentou explicar. É uma forma de desconstruir os rótulos, né? Exatamente, que nós desconstruir temos. os rótulos. Porque hoje, aquilo que se diz padrão da beleza, nós brasileiros somos uma multifacetada, né? Somos multifacetados porque nós somos originados de várias etnias, de vários tipos de pessoas. Por exemplo, nós somos italianos, nós somos alemães, vieram para cá os açorianos, nós temos os índios, nós temos várias raças, vários povos. E nós somos a mistura disso. Então, o brasileiro, eu não posso determinar que o brasileiro, quer dizer, a figura do brasileiro seja esguio, louro, dos olhos azuis e magro. Porque todas essas raças, essas etnias, estiveram misturadas. E tem as suas características. E tem as suas características relevantes, muito interessantes, porque eu penso que com as diferenças é que nós aprendemos. Laurani, quando você conversa sobre isso com as crianças, o que você percebe? O retorno é muito interessante. Porque nós não fazemos intencionalmente muitas vezes. Não por maldade. Não por maldade, mas nós
temos que começar a medir o peso, o que falamos, porque a palavra ela tem um peso e uma direção. Ela vai e não volta. E hoje eu ouvi uma história muito interessante, que eu vou até acrescentar as minhas, que falaram para ele assim: você vê um morro, uma encosta, sem árvore nenhuma, e joga nessa encosta um saco de penas secas e vê para onde elas vão. Assim são as palavras. Elas vão embora embaladas pelo vento. Então você disse, e ela foi, e elas foram. Você não tem como catar cada uma delas e dizer assim: me perdoe aqui, ali, olha, sinto muito o que eu falei, eu te chamei de gordinho, mas não foi intencionalmente. Você não tem mais essa capacidade. Então nós precisamos aprender a falar com o outro de uma maneira agradável, ser mais cuidadoso naquilo que fazemos e falamos. Laurani, esse é o livro voltado para um público infanto-juvenil, se chama O Sapinho que Não Queria Ser Príncipe. Mas você tem um outro livro também, inclusive a gente falou um pouquinho dele no primeiro bloco, que é o Olhares, não é isso? Tem. Sobre a imigração italiana em Santa Teresa. Já é uma outra proposta, né? Sim, é uma proposta de valorização de um povo que veio para cá fugido da guerra, porque muitas pessoas, elas costumam fantasiar um pouco a chegada dos imigrantes. Eles não vieram aqui porque eram ricos e porque vieram comprar uma casa de praia, uma casa nas montanhas. Não, eles vieram porque eles estavam num período muito complicado na Europa, né? Vieram aqui em busca do Canaã, de um lugar... De uma nova vida. De uma nova vida, de um lugar perfeito para se morar. A chegada deles e vamos dizer assim, o fincamento das raízes não foi fácil para ninguém. Muitos passaram fome, outros morreram no trajeto, outros morreram aqui por conta do clima diferente, das intempéries que eles encontraram, dos obstáculos que eles encontraram também. Então eu quis mostrar nesse livro o legado que eles deixaram. Porque eu penso que a história, ela tem que sair do livro para a vida, vamos dizer, a vida normal, a vida do dia a dia, né? Porque nós aprendemos muito com ela. Nós, por exemplo, com a imigração italiana, eu vou dizer em específico dela, né? Porque eu sou descendente, eles deixaram um legado de muito trabalho, um trabalho árduo, a valorização da terra, do plantio, a cordialidade, porque eles eram muito alegres, eles gostavam muito de festas, né, de danças, e a responsabilidade que eles tinham na mão, na formação de sua família, na aceitação dos obstáculos, não como assim, vou me sentar porque houve um obstáculo. Não, vamos transpô-lo. Mas como? Vamos pensar numa maneira. Tenho outros projetos. Pode falar. Tenho na verdade, mais 3 projetos. Eles estão prontos. 2 deles estão nessa linha do sapinho que não queria ser príncipe. Um outro é um texto mais poético sobre o desejo que às vezes a gente tem de algum objeto, né? Eu quero ter uma blusa de tal marca. E às vezes naquele momento é impossível. Relacionado ao consumo também, ao consumo, né? Mas às vezes é por exemplo, uma boneca, né? Eu sou criança, me ponho agora como criança. Eu quero a Barbie. Mas às vezes meus pais naquele momento não podem me dar a Barbie. E aí, estou fazendo merchandising da boneca. E aí o que acontece? Eu fico com aquilo na cabeça. Anos depois, quando eu crescer e passar por uma Barbie, eu vou achar bonita. Mas ela já não tem a importância que tinha lá atrás. Então, isso também vale para a vida. Nós, às vezes, enfrentamos obstáculos, que você dá uma importância danada, até na fala de alguém, né? Que não tem importância nenhuma a pessoa para você. E você sofre, fica doente, às vezes. Aí passam-se vários anos e você fala, por que eu dei tanta importância àquilo? Aquilo não era importante para mim, nem aquela pessoa me acrescentou nada, né? Mas nós sofremos. Então esse texto
fala sobre isso. Também é voltado para o público infanto-juvenil? Não, esse texto é mais voltado para o adulto. Laurani, eu já vou deixar até o convite para que você volte para mostrar as novidades. Aceitarei prontamente. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Eu penso que os livros, como eu falei anteriormente, ele lava as almas. É aquilo que nós introjetamos, né? E que faz com que tenhamos olhares diferentes. E faz bem ler, né? Tão muito bem. Eu não acredito que uma pessoa, ao terminar um livro, ela se sinta da mesma maneira. Ou ela se condói com a personagem que sofre, ou ela fica com raiva de alguma personagem, mas ela não sai da mesma maneira. Laurani, muito obrigada. E volte sempre. Sem dúvida. É só fazer o convite. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Eu agradeço a sua companhia também. E é importante registrar que esse espaço, a Biblioteca da Assembleia Legislativa, é aberta ao público, tanto para pesquisa como para empréstimo de livros. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 7 da noite. Visite. E eu agradeço a sua companhia. Continue seguindo a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.